E eu fiz esse culto agora pela manhã mais para a gente formalizar isso. Bom, Antenor, começa a gravar aí. Bom, a partir de hoje, os nossos cultos estão cancelados, os grupos discipulares estão cancelados, todas as atividades da igreja estarão canceladas, porque o óbvio, o lulante, todo mundo já sabe o porquê. Então, nós temos que estar guardados em oração, pedindo a Deus para nos proteger. E o que pesa para mim bastante não é ficar em casa, porque já é o meu hábito mesmo, ficar em casa, só sair na farmácia ou comprar alguma coisa e voltar para casa. Então, para mim, eu não tenho essa dificuldade. Mas o que está pesando para mim são os cultos, né? Assim, se reunir com os irmãos. A gente está buscando a Deus em casa, aí a gente tem aquela teoria teológica, né? Nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a igreja, é verdade, é fato. A gente tem a internet, a gente vai usar a internet agora para ter nossas meditações na palavra, mas não é igual. É muito difícil, muito difícil para nós, né? A gente está isolado. Aí eu fiquei pensando na igreja perseguida. Quando a gente lê sobre a igreja perseguida, os irmãos se reúnem no cemitério, os irmãos se reúnem no meio do mato, mas os irmãos se reúnem. Eles estão juntos em oração. Agora a gente vai ficar disperso, né? Disperso no sentido, em casa, como tem as autoridades médicas, né? O governo, estão falando para nós fazermos isso, e a gente vai fazer, porque há uma necessidade, alguns não estão acreditando. Meu irmão, falando com ele ontem, ele falou assim: Jorge, eu fui em Caxias ontem à tarde, Caxias estava lotada, as lojas cheias, os calçadão tudo cheio, tem muita gente que não acredita, e a Itália, os irmãos já estão vendo os números dos óbitos que estão acontecendo lá. Eu não sei se o isolamento é o ideal, mas pela leitura que os especialistas estão fazendo, é um meio de a gente deixar de passar para outras pessoas, né, o vírus, né, quem está infectado. Então, por conta disso, a gente está até não sei quando, a gente vai ficar se comunicando por um canal que nós estamos abrindo a partir de hoje. A gente vai se comunicar e os irmãos vão ver também no telejornal, né? A volta vai ser gradativa, e aí, não sei quando, a gente vai abrir novamente as portas da igreja e vai ser uma alegria muito grande. Oh, meu Deus! Vai ser bom a gente voltar a se reunir, né? Adorando a Deus. Enquanto é isso, a gente está debaixo desse peso que isso é de Deus. A gente olha para a Bíblia, a gente vê Deus ajuizando as nações, e a gente só lê, quando a gente lê uma coisa, quando a gente passa, né, a gente sente na carne, é diferente, e aí a gente vê assim na rua, nos nossos semblantes, assim um peso, um fardo muito grande, né? E como é que vai ser, né? Está na mão do Pai Celestial, e Ele vai cuidar de nós. Então agora o Mateus vai, antes de eu dar a palavra que eu tenho que dar aqui para os irmãos, Mateus vai subir, vai pegar esse microfone e vai passar para nós, pode vir, vai passar para nós como é que você vai nos encontrar na internet. Bom dia, irmãos. A paz. Então, devido a essa necessidade que nós estamos tendo agora, a gente abriu um canal no YouTube, né? O nome está lá, ICNV Fragoso. A partir de agora, se você já escrever lá no Google, abrir o site do YouTube e você escrever no YouTube ICNV Fragoso, vai aparecer um canal no YouTube onde vai estar sendo publicados os materiais da nossa igreja. A princípio, que a gente combinou com o bispo foi da gente dar a sequência nos estudos do domingo da manhã, né? Que estava sendo o Sermão do Monte, né?
dar continuidade nesses estudos e vai estar sendo gravado de casa mesmo. A transmissão vai estar sendo feita às 10 horas da manhã, não é isso? Então, nós vamos estar fazendo em vez de fazer o vídeo, gravar e publicar lá para os irmãos, nós vamos nos empenhar em fazer a transmissão ao vivo, que aí no momento do culto, no domingo de manhã, você pode acessar da sua casa mesmo, entendeu? E estar assistindo ao vivo a pregação. O bispo vai estar dando a continuidade todo domingo de manhã, às 10 horas da manhã, na pregação que estava tendo aqui sobre o Sermão do Monte. Então, assim, não tem nem muito o que explicar, porque eu acho que, assim, que a maioria das pessoas que usam o computador ou o celular já utilizaram o YouTube, então você vai colocar lá no YouTube, vai acessar o canal da igreja e vai estar aparecendo lá no horário de 10 horas da manhã, vai estar aparecendo. ICNV Fragoso está fazendo uma live, né, que é um vídeo ao vivo, né? Está fazendo uma live e aí você vai acessar aquela live, aquele vídeo ao vivo, e você vai poder acompanhar a mensagem como se fosse aqui na igreja, né, ao vivo, né? E a opção também que você tem, que se alguém por acaso não conseguir acompanhar ao vivo, no horário de 10 horas da manhã, esse vídeo ele fica salvo no canal da igreja. Então você não conseguiu assistir 10 horas da manhã, mas você pode assistir à noite. Você pode entrar lá e a gente vai estar colocando lá por título, a mensagem, domingo do dia tal, do mês de março, do mês de abril. E aí você vai estar podendo acompanhar. Além disso, também a gente vai estar tentando colocar outras mensagens que a gente já tem gravado aqui na nossa igreja, dos estudos de Juízes, de Efésios. A gente vai estar fazendo a postagem lá no canal também para quem quiser estar assistindo e pegar uma sequência de texto, né? A princípio a gente não vai estar fazendo essa mesma gravação domingo à noite, mas esse canal acho que vai ser uma forma de estar se comunicando, né? Do bispo poder, se quiser fazer alguma mensagem, trazer alguma mensagem para os irmãos, até mesmo quando a gente for voltar a fazer o culto, acho que vai ser uma boa forma de também comunicar. A gente pede a colaboração de vocês para poder estar fazendo a divulgação. Então, sempre que tiver tendo a pregação, a live, divulga com as pessoas que você sabe que são daqui da igreja. Tem um link, né, que a gente pode compartilhar, depois eu vou mandar para o André, que acho que tem maior acesso aos líderes dos grupos, né? Eu acho que alguns grupos discipulares têm grupo de WhatsApp. Tem um link tanto do canal quanto do vídeo que estiver sendo postado, que você pode copiar aquele link ali e mandar para as pessoas. Então, assim, é uma forma também de você, às vezes a pessoa que não estava no culto aqui hoje de manhã, inclusive a gente pode colocar esse vídeo, esse áudio lá, a pessoa que não estava aqui, você mandar para essas pessoas, para o maior número de pessoas da igreja ter acesso. O Manel também me deu uma outra sugestão para poder passar para os irmãos, para os líderes do grupo discipular. A gente tem uma outra ferramenta também que se chama Skype, né, que a gente não pode se reunir fisicamente, mas hoje a gente tem uma ferramenta que muitos empresários, pessoas usam para fazer reuniões sem ser presencialmente. É uma ferramenta que você pode ter no celular, um aplicativo do Skype, ou você pode colocar no seu computador. E se os líderes de grupo discipular quiser marcar um horário com os membros para fazer um debate, conversar sobre a mensagem, você pode fazer isso pelo celular, cada um na sua casa, entendeu? E, se eu não me engano, pode ter até 50 pessoas conectadas numa mesma chamada de vídeo. Então, fica uma opção também para os líderes de grupo discipular, se quiserem fazer isso, entendeu? Então, a princípio, é isso. Nós vamos ter o canal lá no YouTube. Eu vou estar mandando o link do canal para o André e para os irmãos que eu tenho contato aqui. Para aqueles que eu não tenho, a gente vai tentar fazer uma rede de divulgação para que isso chegue para todo mundo, mas quem quiser pode entrar lá no YouTube e digitar ICNV Fragoso. Eu já fiz até o upload de uma mensagem lá e tentar divulgar isso para a maioria das pessoas. E aí também qualquer novidade ou qualquer informação que o bispo queira passar, a gente vai estar usando esse canal da igreja para poder passar para os irmãos. Amém? Acho que é isso, né? Amém. Mais uma palavra, com isso, com o comércio congelando, algumas pessoas, não sei como é que vai ficar a fonte de renda de alguns irmãos, mas outros irmãos são aposentados, têm a sua aposentadoria, o seu trabalho, a sua fonte, se Deus quiser, vai continuar, né? Eu quero pedir você, se você puder fazer o depósito do seu dízimo, eu agradeço. A gente tem as despesas, como todo mundo tem, e os irmãos sabem a conta, né? Bradesco, agência 129, conta 236,
170, dígito 1, CNPJ 39 540 562 1000 contra 63. Eu falei rápido, mas vai estar gravado. Você pode, se você quiser, voltar lá. Está aqui em cima, né? Mas sim, para quem vai ouvir, porque esse áudio vai para lá, né? Então, você pode fazer o depósito e que Deus te abençoe, que Deus nos guarde e que Deus nos proteja, né? Tomara que não seja por muito tempo, que quanto maior o tempo, a crise será maior, mas que Deus nos guarde. Então, vamos ficar de pé, abra sua Bíblia, no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, fala o nosso coração pela sua palavra. Ó Deus, queremos ouvir a sua voz, queremos nos humilhar, orar, buscar, queremos nos converter dos nossos maus caminhos com a ajuda do teu Espírito nas nossas vidas. Queremos nos voltar para ti, Senhor. Fala o nosso coração, em nome de Cristo, e que os santos digam amém. Podem sentar. Quando o juízo vem, o que isso significa? Será que Deus tem prazer em matar? Será que Deus tem prazer em fazer o que muitas vezes a Bíblia mostra Deus fazendo? E hoje a gente lê um texto na nossa devocional, não sei se os irmãos prestaram atenção, numa frase lá em 2 Reis, e Deus chamou a fome. Lembram dessa frase? Deus chamou a fome. E a pergunta é, será que Deus tem prazer nisso? Nós estamos passando por esse momento histórico dessa pandemia, um momento que nunca passamos antes, mas já lemos algumas coisas sobre peste, fome, guerra, né? Olhamos assim e temos somente uma ideia, mas agora nós estamos passando, de fato, um momento difícil. E o que eu percebo, na maioria, nem todo mundo, né? Mas na maioria, um espírito de pânico, de medo de opressão, de insegurança, porque não tem como ter segurança onde tudo congela, onde o comércio fecha, onde você vai no hospital e você não tem nem vaga, não tem nem como você entrar, não tem como ter segurança nisso. Não adianta nem ter plano de saúde, né? Que você chega, vai lá no Santa Teresa, por exemplo, em situação normal, para ser internado lá, é uma dificuldade tremenda, porque os leitos lá são reduzidos, está sempre cheio, numa situação normal. Numa situação de pandemia, nem pensar, né? Então, não tem como ter segurança nisso. Aí, com isso, eu tenho ouvido algumas frases, né? Vai passar, e eu creio que vai passar, nós estamos orando que passe, né? Ou fiquem isolados, nós estamos procurando obedecer o máximo, né? Fechem tudo, fiquem dentro de casa, né? Ou estamos procurando uma vacina, as nações estão reunidas, procurando assim um jeito de alcançar assim, um remédio, porque a vacina, pelo que eles falam, vai demorar um pouquinho, mais remédio para a gente tomar. E aí, essa semana, falaram no nome de um remédio que parece que ajuda, que
que eles usam para malária e outras coisas mais, e houve assim um avanço nas farmácias, e enfim, o governo teve que segurar as pontas do governo. Os governos estão trabalhando muito, né? E é a hora deles trabalharem, né? É uma hora muito difícil. Então, essas coisas são importantes, né? Todas essas frases que eu disse, e a gente orar, por exemplo, a igreja orar para Deus ter graça, ter misericórdia e dar um remédio, vai ser muito bom. Mas, quando nós olhamos para as Escrituras, o juízo sempre teve e tem um objetivo. E é nesse objetivo que a gente precisa pensar e repensar, né? Eu não sei se você já fez essa oração. Por que isso está acontecendo em todas as nações? A gente sabe que alguns podem falar, sinal da volta de Jesus, é fato, de fato, né? É um sinal, né? Jesus está voltando e as pestes estão aí, os sinais estão aí. Pode ser um momento já até de Deus permitindo para que, quem sabe, a manifestação amanhã do anticristo, alguém encontrando uma solução, alguém assim sendo o salvador da pátria e trazendo tudo para um centro só, para um sistema só, pode ser, não estou afirmando, porque a grandeza é alta demais para a gente definir. Eu não tenho todas as definições, mas nós não podemos, de outro lado, ignorar as orientações médicas que nós estamos recebendo e nós vamos recebendo, mas o juízo ele tem um objetivo. E na minha leitura, no meu ponto de vista, o objetivo, quando eu olho para as Escrituras do juízo, é chamar o povo de Deus para o próprio Deus. Então, muitas vezes a igreja, ela passa por um período difícil, e nós podemos ver os juízos dentro do Velho Testamento, a nação eleita, a nação que Deus escolhera para trazer o Salvador, que muitas vezes fugiu do propósito de Deus. Deus ajuizou algumas vezes, né? E um dos juízos maiores foi o exílio em Babilônia, 70 anos, depois a destruição das tribos do norte, né? Os assírios entraram e destruíram, elas foram dispersas até hoje, elas não foram agrupadas novamente, e a gente só tem a tribo de Judá, a tribo do sul, e Deus ajuizou aquela nação. Então, todos os juízos são de Deus, todos. Nós não podemos deixar de olhar o que está acontecendo e achar que isso é do diabo. Todo juízo, ele vem da parte de Deus. Por exemplo, o dilúvio, Deus só poupou 8 pessoas. Mas quando a gente vê a interpretação apostólica sobre o juízo, o apóstolo diz o seguinte, o apóstolo Pedro disse que Noé foi pregador da justiça. Mesmo Deus falando que ia juizar, Deus levantou a sua voz, levantou o seu profeta, ele pregou a palavra de Deus para aquela geração, e aquela geração endurecida, e foi toda ajuizada, e Deus poupou 8 pessoas através daquela arca, daquele objeto que Deus também mandara Noé fabricar. Nós podemos ver o juízo também sobre Sodoma, mas uma coisa interessante de Sodoma, que quando Ló se separa de Abraão, Ló vai para Sodoma. E eu vejo nessa separação já assim a graça de Deus sobre a vida daqueles impiedosos de Sodoma. Porque mais uma interpretação apostolar, o Judas fala agora acho que é Judas ou Pedro, agora não tenho muita certeza, mas um dos dois disse o seguinte, que ele, a sua alma se angustiava. O justo Ló, ele chama Ló de justo, que tinha a sua alma angustiada em ver aqueles homens, mas Deus, obviamente, ao enviar Ló para Sodoma, Deus estava mostrando para aquele povo um homem justo, a justiça de Deus. Tanto é que quando Ló tenta proteger lá os anjos, os homens gritam, ele quer ser juiz em todas as coisas no nosso meio. Quer dizer, Ló era uma voz de Deus no meio
daquela cidade adúltera. No entanto, eles endureceram a cerviz, aí Deus tira Ló, as duas filhas, a mulher olha para trás, vira uma estátua de sal, e Deus ajuiza aquela cidade. Então, eles não deram ouvido à voz de Deus. E hoje, nós estamos debaixo deste juízo, um juízo parcial, todas as nações. Agora, a pergunta que eu faço para nós é o seguinte: será que a solução para as nações nesse momento é somente o isolamento? Se a gente se isolar 1 mês, 2 meses, não sei quanto tempo, nós vamos passar, esse juízo vai passar sobre nós e vai ficar tudo bem, né? Porque isso vai passar. Parece-me que essa frase, né, coloca esse momento, assim, num momento muito normal da história. Vai passar. Vai passar. Isso é só um período, é só uma gripe forte, né, que está matando muita gente. Vai passar. E será que a gente só tem que ter a expectativa que vai passar? Ou a igreja precisa ter, assim, uma reflexão? O que Deus está querendo da igreja? Porque Deus quer alguma coisa de nós. Deus está nos chamando para alguma coisa, né? A gente precisa refletir. Quando lemos as narrativas bíblicas, todas as vezes que Deus ajuizava Israel, o propósito era chamar Israel de volta para Ele. E a pergunta é: será que esse princípio é inadequado para a igreja nesse momento? Será que Deus não está chamando a igreja para Ele nesse momento? Não obstante nós ficarmos isolados, não obstante nós não deixarmos a reunião, né? Deixarmos de comer a ceia juntos, todo domingo pela manhã, mas será que não é um momento de reflexão, de humilhação, de confissão, ou é um momento só de ficar sentado dentro de casa, fazendo as nossas leituras devocionais, sem essa reflexão e vendo alguns programas, descansando, né? Que a gente vai descansar bastante nesse período, né? Ou será e esperar só que passe essa praga, essa peste? Se a gente pensar assim, porque o mundo pensa assim, o mundo está aguardando uma solução científica, médica, né? Como a gente também está esperando, a igreja, nós fazemos parte desse sistema, estamos esperando também, mas será que é só um remédio ou uma vacina que vai resolver a nossa situação, ou isso tem um propósito? Então, esse princípio, ele ainda permanece, e na minha leitura, e eu posso estar equivocado, Deus está chamando a igreja de volta para Ele, e o texto de base, o Senhor é muito claro ao dizer algumas coisas, e segundo Crônicas 7, versículo 13, o Senhor diz o seguinte: no contexto houve a inauguração do templo, um templo belo, né, um rei assim, próspero, um rei que havia uma esperança em Israel, para que Israel fosse mudado através dele, e não houve guerra no tempo de Salomão, um homem sábio, um homem rico, e parecia que Salomão seria a solução daqui para frente, né, para a nação. E quando a gente vê o contexto posterior, a gente descobre que esse homem resvalou seus pés, adorou a Baal, queimou seus filhos a Astarote e fez com que Israel se desviasse, e a causa da divisão das 12 tribos foi justamente a idolatria de Salomão. E aí Deus disse que não ia fazer no período dele, mas ia fazer posteriormente com seu filho Roboão. E quando Roboão assume a divisão, e Deus entrega a Jeroboão as 10 tribos e meia, e deixa 1 tribo e meia com Roboão, e foi um juízo de Deus. Mas durante esse reinado dourado, desse reinado assim maravilhoso, inicial de Salomão, Deus, após a inauguração daquele templo assim, que as pessoas vinham de longe para ouvir a sabedoria, ver aquela magnitude de construção, aquele homem brilhante, aí o templo é inaugurado, aí Deus começa a falar algumas coisas.
para Salomão e, consequentemente, extensão a nós até hoje. Quando, verso 11 diz assim: Salomão acabou a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente efetuou. Aí Deus aparece a Salomão, no verso 12, de noite apareceu o Senhor a Salomão, e lhe disse: eu vi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Então ele foi privilegiado, Deus se manifesta a ele e fala que ouviu a sua oração. Mas Deus diz o seguinte para Salomão e consequentemente para nós: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Então aqui Deus fala 3 coisas. Vejam, essas coisas não tinham ainda acontecido. O reino estava bem, o reino estava próspero, a bênção de Deus estava sobre a nação, mas a gente percebe e vê o contexto. Deus está dizendo que poderia enviar esses 3 tipos de praga se o seu povo se desviasse, se o seu povo esquecesse da sua palavra, se o seu povo se esquecesse dos mandamentos, se o seu povo voltasse à idolatria, à prostituição espiritual. Aí Deus falou assim: olha, se vocês fizerem isso, e se ele começa a cerrar os céus, e ele fala de seca, que não haja água, e as pessoas que vivem em lugares assim sabem o que é seca. Segundo, Deus fala assim: se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, e aqui os gafanhotos podem ser literal ou não. Deus pode mandar um mal, num sentido de gafanhoto que consuma a terra, E muitas vezes eu já ouvi pessoas dizendo que se a gente for fiel, a gente pode orar e repreender os gafanhotos. Eu já vi muitas orações de pessoas repreendendo o gafanhoto, como que os gafanhotos fossem da parte de Satanás. Mas quando a gente vai lá para o livro de Joel, que Deus fala que mandou o gafanhoto cortador, migrador, destruidor, o Senhor lá em Joel 2:25 fala: o meu exército que eu enviei. Deus chama os gafanhotos de meu exército, porque no período de Joel, o povo também estava lá, debaixo de um juízo do Senhor. Aí, depois que Deus fala desse juízo dos gafanhotos, Deus faz uma promessa do derramamento do Espírito Santo lá, no versículo 28, ele, no capítulo 2, fala que ele derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. Então, tem ali um juízo, e Deus chamando o povo para ele. Deus falou: mas eu vou derramar sobre vocês a plenitude do meu Espírito. Isso aconteceu de fato no dia de Pentecostes, quando Pedro fica de pé. Deus faz menção de Joel, desse capítulo 2, mas dentro de Joel a gente encontra os gafanhotos que Deus disse aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13, se eu enviar, ou ordenar, vejam, se eu ordenar os gafanhotos, que consumam a terra, Deus está assim abatendo a nossa soberba da igreja, soberba das nações. Quando começou lá a epidemia, primeiro foi epidemia, antes de ser pandemia, na China, o governo da própria Itália e dos Estados Unidos, estavam lá, não quiseram tomar as medidas, porque houve lá a epidemia na China, e todos os países olhando, a gente olhando na televisão, e os cientistas, os médicos já se mexendo, os governantes não queriam tocar em nada. E hoje a gente tem na Itália o índice maior de morte do que na China. Está morrendo muita gente. Aí a gente olha para os Estados Unidos, o Trump estava lá, não, com aquela cara dele, soberba, não sei se o coração mas estava lá achando que a maior potência do mundo, é capaz, com todos os recursos, com todos os laboratórios, com toda a medicina, podia conter isso. Ele estava lá resistindo, até que ele viu que o dinheiro, a capacidade que eles possuem, eles precisam tomar
estão tomando uma atitude que vai congelar, que vai jogar a economia para negativo. Que não só os Estados Unidos, que todas as economias vão para o negativo. O Brasil já vai para o negativo em 2020. Né? Mas a gente é terceiro mundo, estou dizendo, ou segundo, sei lá, emergente, mas vamos lá do primeiro mundo, eles estavam lá, né, cheios de si, e aí Deus abate a soberba deles. E quando Deus manda uma praga, Deus manda uma praga, porque Deus tem um propósito, ele abateu, está abatendo a soberba das nações, está abatendo também a soberba da igreja. E a terceira coisa que está aqui em 2 Crônicas 7,13, o Senhor disse, se enviar a peste entre o meu povo. Aqui Deus fala de peste, e é o que nós estamos vivendo agora. Deus envia uma peste e nós estamos no meio. E aí a gente pode falar assim, mas as nações é que são ímpias, a igreja não é ímpia, as nações que são injustas, a igreja que é justa. Mas será que a questão toda desse juízo que cai sobre todas as nações, um juízo universal, onde todas as nações estão sofrendo, será que nós, na qualidade de igreja, também não estamos sendo cobrados por Deus? Não existe um propósito de Deus para a sua igreja? E eu faço uma outra pergunta para os irmãos, será que 2 Crônicas 7,13 perdeu a validade? Ou o que Deus está querendo nos dizer com essa praga? O que Deus está requerendo de nós? Será que é apenas um sinal da volta do Senhor? Ou Ele está chamando a igreja novamente para Ele? Agora, se esse for o propósito de Deus, chamar a igreja para Ele de volta, como nós podemos voltar para Deus? Como a igreja pode se voltar novamente para Ele? E o próprio Deus mostra o caminho. E o caminho que Deus mostra para nós é o versículo 14, porque foi isso que Ele disse para Salomão. Se eu enviar esses 3 tipos de juízo sobre vocês, se vocês me abandonarem, tem um jeito de vocês voltarem. E aí o verso 14 é o texto muito conhecido, muito pregado. Se a gente vai para a internet hoje, a gente escuta muitos pastores pregando em cima desse texto, porque esse é um texto muito sugestivo, e eu na minha avaliação, do meu ponto de vista, é um texto que a gente precisa meditar nele, e que Deus fala assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então, o que eu percebo, que a pergunta que não quer calar, eu quero fazer para os irmãos aqui, nessa manhã, mais uma pergunta. Quantos aqui perceberam que é hora de conserto da igreja? Na questão pessoal, na questão coletiva, é hora de humilhação, né? Aí o mundo, ele está além do juízo de Deus, está em busca de vacina, está em busca de cura, mas a igreja deve estar em busca de humilhação. A gente precisa se humilhar diante do Senhor, pelas nossas misérias, nossas mazelas, nossa vaidade, a nossa soberba. Nós precisamos nos humilhar. Mas a questão é, igreja, nós, nesse meio desse juízo, nós que somos o povo de Deus, quando nós olhamos a igreja contemporânea e em todos os períodos, Deus tem levantado profeta, como levantou no tempo do dilúvio, que levantou Noé, como levantou Ló em Sodoma, não obstante a Bíblia não falar que ele era profeta, mas ele era um homem justo, né? Interpretação apostolar. Deus sempre levantou profeta, falando para a igreja que a igreja perdeu a santidade. Então Deus está chamando a igreja de volta. Nós agora estamos com pânico, estamos com medo, né? Estamos assim, trancados dentro de casa, e nesse momento de isolamento é um momento de humilhação diante do Senhor, e muitas pessoas que não tinham tempo para a igreja, para Deus, porque tinha que trabalhar, tinha que fazer, tinha que construir, tinha que ter, e agora? Agora não tem nada.
Amanhã a gente pode ter até dinheiro, e tomara a Deus que não, a gente pode não ter comida. Não sei quanto isso vai durar. Então a gente percebe que a vida a gente está preso assim, como disse Salomão, no fio de prata. A nossa dependência de Deus é muito aguda, mas no dia a dia a gente não percebe isso. E que a vida é muito curta, que a gente está vivo hoje, a gente pode morrer amanhã. A gente fala isso, mas na prática a gente não sente isso, a gente não percebe isso. Mas agora, nesse momento, né, que está crescendo o número dos infectados no Brasil, se nós estivéssemos, por exemplo, na Itália, nosso pânico seria bem maior. Meu irmão viajou para Portugal, ele disse que no primeiro dia, foi semana passada, ou retrasado, não me lembro, ele falou assim, no primeiro dia eu cheguei lá, tudo normal, tudo aberto, muita gente passeando, tirando as selfies dele, botando no grupo da família lá, né? E ele falou, no segundo dia, normal. Ele falou, no terceiro dia, foi muito rápido, começou a fechar tudo, começou um movimento estranho, e quarto dia, tudo fechado, não tinha nada, ficou preso dentro do hotel, e ele conseguiu, segundo ele, o último voo para o Brasil, que foi lá no consulado, porque ele, não sei se porque ele é médico, teve essa prerrogativa, e conseguiu embarcar no avião para chegar, e agora está em casa em quarentena. Mas ele falou que foi muito rápido. Então, a gente, no dia a dia nosso, a gente não percebe isso, a gente acha que a nossa vida, a gente tem controle sobre ela. A gente não tem controle sobre ela. O que a igreja precisa perceber? Que a gente precisa se humilhar diante do Senhor, porque a igreja, ela perdeu o vigor da santidade. A igreja compartilha plenamente das coisas mundanas, e fizemos da igreja qualquer outra coisa, menos igreja, menos um lugar de oração, pessoas muito contemporâneas, muito para frente, e foram injetando coisas na igreja para atrair, para ser contemporânea, para atrair pessoas dessa geração, e perdemos a característica de igreja separada, igreja santa, igreja de jejum, igreja de oração, igreja que vive a vontade de Deus. Nós perdemos isso, e hoje a gente tem igreja que pratica o naturismo. Sabe o que é naturismo? É a praia de pessoas nuas. E uma certa feita eu li um artigo de uma igreja que pratica o naturismo, e os irmãos sentados assim, tinha uma foto, não mostrando as partes íntimas, mas com a Bíblia em cima da parte íntima deles, todos eles nus, com a Bíblia aberta, fazendo um culto. E aí veio uma advogada que é membro dessa igreja, dizendo o seguinte: quando eu entrei para essa igreja que pratica o naturismo, eu encontrei a pureza. Como a gente caído, um homem caído, como é que um homem caído pode olhar uma pessoa nua? Obviamente, se essa pessoa nua não for uma pessoa vistosa, de repente não pode acontecer nada, pode acontecer até uma ironia, mas encontrar uma pessoa nua que é bela aos seus olhos, e como é que fica esse negócio? Como é que um homem caído, uma mulher caída, essa natureza corrompida nossa, num ambiente onde a nudez é exposta, pode se manter intacta? Eu acho complicado isso, né? Isso é impossível, isso não existe. Então, isso está fora de cogitação bíblica, né? Então, nós olhamos uma igreja mundana, o pecado é deliberado em alguns lugares, que tem nome de igreja, A gente acha, assim, bem contemporâneo, uma igreja, um dia de sábado, para que os nossos jovens não vão para o mundo e fazer depois do culto uma luz negra, um baile, o trenzinho, e a gente ri,
assovia, bate palma e faz uma bagunça generalizada e fugindo do padrão, né, das escrituras de oração, de reverência, de temor a Deus, né? E a gente tá tudo legal, a igreja está crescendo e agora é o momento para a gente refletir. É um momento para a gente parar e pensar no nosso modelo. Será que vale tudo para a igreja? Será que esse juízo que está caindo sobre nós, não é o momento da gente parar, como disse aqui, Deus disse a Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, será que não é o momento de humilhação? E nós não estamos fora disso não, hein? Porque quando vamos para as Escrituras, a gente precisa dar mão a Neemias, e Neemias estava na cidadela de Suzã, e lá não tinha, vamos dizer, parecia que o juízo não estava lá porque ele já estava exilado lá, já estava não estava na terra dele, que era um judeu, mas ele estava bem, ele estava rico, era o copeiro do rei, e quando chega lá as pessoas de Jerusalém, ele pergunta, como é que está Jerusalém, e lá os nossos irmãos, aí ele recebe a notícia, Jerusalém está arrebentada, e pobreza, fome, morte, o templo, e aí a gente olha Neemias se prostrando, jejuando, pedindo perdão pelos pecados da nação e pecado dele próprio. Então é o momento da igreja se juntar a Neemias, pedir perdão pelo pecado pessoal de cada um de nós, pelo pecado coletivo da igreja e pelo pecado da nação também, porque nós estamos dentro de uma nação. Tanto é que Deus, quando disse que Israel ia para Babilônia, Deus falou assim, orai pela paz de Babilônia, porque eles estariam lá 70 anos, aí Deus, se casem lá, criem filho lá, orem pela paz de Babilônia. Então a gente precisa pedir perdão pelo pecado da nação brasileira, e pelo pecado da igreja. É o momento, Deus está chamando a gente para o conserto, né? Jesus está voltando, é fato, Cristo está voltando, os sinais estão aí, esse é mais um. No entanto, a minha leitura eu vou mais além, é Deus nos chamando para Ele. A igreja ficou independente de Deus, porque ficou rica em algumas partes. Hoje a gente é soberbo, e eu escutei um fato, que um irmão estava, um representante, uns anos atrás, ele era representante de assuntos pentecostais no Vaticano, e quando estava sentado à mesa, eles estavam aguardando o Papa, isso lá nos anos de 80, alguma coisa, aguardando o Papa entrar na sala, e o Papa tinha uma porta de ouro, e o Papa entrou por aquela porta. E aí o Papa disse assim, a igreja, dentre as coisas que o Papa disse, ele disse o seguinte, a igreja hoje ela tem ouro e tem prata, porque ele entrou pela porta de ouro. Só que quando João e Pedro falaram assim, eu não tenho ouro nem prata, em nome de Jesus o que eu tenho eu te dou, levanta-te. Aí João e Pedro estavam dizendo que eles tinham a unção, eles tinham poder, eles estavam vivendo plenamente a palavra de Deus. Hoje a igreja tem ouro e tem prata, mas os coxos estão continuando coxos, a igreja perdeu o seu vigor, a igreja passou a ser independente, inclusive quando a gente faz um trabalho qualquer, isso vai atrair pessoas, a gente acha que o trabalho que a gente vai fazer, que vai atrair, a gente se esqueceu que é o Espírito Santo quem convence, é o Espírito quem fala, é o Espírito quem faz a obra, não é o nosso trabalho. E a gente vê a história da igreja, a gente vê que em todos nesses quase 2000 anos, a igreja cresceu, discipulou pela oração, o ensino das Escrituras, e agora a gente ficou independente de Deus. A igreja ficou independente de Deus porque tem recursos, tem muitas coisas, e aí perdemos a cara da igreja. Será que essa pandemia não é Deus chamando a igreja de volta a depender dele? Olhamos a pandemia com um olhar científico e político, que de fato tem esse lado, né? A gente precisa olhar também por esse lado, mas só que nos esquecemos daquele que tem os olhos como chama de fogo,
que passeia no meio do candeeiro. Mas a igreja, mais um ponto que a igreja fez? A igreja se associou com a política. E a igreja achou que se a gente elegesse alguns políticos, nós teríamos proteção, nós seríamos protegidos, né? As emendas, os decretos em favor da igreja seriam maiores, então vamos colocar político lá, porque isso vai proteger a gente. E o Senhor, onde fica? Será o que protege a gente é o decreto, a gente não pagar o ICMS da conta de luz, né? O IPTU da igreja? Será que isso é que faz a diferença na vida da igreja? A gente não pagar o IPTU? Ora, todo mundo paga, por que a gente não pode pagar? Não, tem que colocar político lá, porque aí a gente tem essas isenções, mas são essas isenções que fazem a diferença para a igreja. Não são essas isenções que fazem diferença para a igreja. Se você me perguntar se eu gosto disso, eu gosto. Quem gosta de pagar imposto? Ninguém gosta, mas, no entanto, não é o que faz a diferença para nós. Mas vamos colocar políticos lá, porque são os políticos que vão proteger a igreja. A gente se esquece de depender de Deus. O que eles podem fazer agora por nós, pela nossa vida? Não podem fazer nada. E a gente pode ver lá, a China, o segundo maior país, mais rico do mundo. Né? Eu ontem vi uma reportagem sobre a Índia. Hoje a Índia é o 7º ou 8º, se não me engano, país mais rico do mundo, está crescendo 7% PIB. Eu falei, caramba, 7%. Você sabe o que é 7% PIB? A gente nunca teve isso aqui, né? Então, um negócio assim, maravilhoso, crescendo, mas cheio de idolatria. Não é o dinheiro que guarda a gente. Então, está lá, a Índia, né? Está lá, o 7º país mais rico do mundo, e está crescendo a Índia, mas sem Deus. Isso não protege ninguém. Então, voltando à frase que eu disse anteriormente, olhamos a pandemia com um olhar científico e político, e nos esquecemos que Deus olha para nós com olhos como chama de fogo. E quando nós olhamos para as Escrituras, olhamos agora para o Novo Testamento, as igrejas da Ásia Menor não estavam bem. A maioria delas, né, com exceção de 2. Aí Deus começa a falar com aquela igreja. Primeiro ele fala com Éfeso, diz algumas coisas que nós já lemos e relemos várias vezes, mas eu quero ressaltar só uma frase do Senhor. No versículo 5 do capítulo 2, diz o Senhor: arrependa-te e volta. Deus chamando a igreja para o arrependimento. Para Pérgamo, ele diz, portanto, arrependa-te, no capítulo 2, versículo 16. Para Tiatira, ele disse, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Esse dê-lhe tempo, ele está falando de Jezabel, que aqui não era mulher de Acabe, mas essa Jezabel passou a ser símbolo de prostituição, né? Aquela mulher de Acabe, aí Deus fala aqui para a igreja de Tiatira, né? Aquela mulher Jezabel, dê-lhe tempo para que ela se arrependesse. Aí Deus conclui da seguinte maneira: todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Aí Deus disse que ia liberar juízo. Então, o Senhor sempre levanta profeta e Deus chama ao arrependimento, e Deus está chamando a igreja à humilhação. Deus está nos chamando para a gente se voltar para Ele, né? E a última igreja, Deus diz para Laodiceia: sê, pois, zeloso e arrependa-te. Para essa igreja, que era uma igreja independente de Deus. Estou rico, mais tarde, não preciso de mais nada, deixa com a gente dá um jeito, a gente tem recurso, e aí com recurso a gente resolve todas as coisas. E aí deixaram o Senhor de fora, e o Senhor disse: eis que estou à porta e bato, né? Mas Deus antes disse: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Mas o Senhor diz: arrependa-te e volta-te. Deus chamando a igreja novamente para Ele, né? Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Voltando para a crônica, o caminho continua, né? Se o meu povo se humilhar, orar,
me buscar, se converter dos seus maus caminhos. É o que eu já tenho falado aqui. Nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Precisamos acertar a nossa vida. Precisamos nos consertar diante do Senhor. Precisamos jogar fora os ídolos falsos, os Baals que adoramos, que eu disse Baal, mas esse nome é antigo, mas que na verdade é a idolatria contemporânea que a gente tem, dessa autossuficiência que a gente tem, dessa soberba que a gente tem. A gente precisa jogar isso tudo fora, se humilhar, colocar a boca no pó para ver se há esperança para nós, esperança para a igreja. Eu, como você, estamos preocupados que passe essa peste. No entanto, antes de passar essa peste, que possamos nos consertar diante desse grande Deus bondoso, amado. Nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Quantas mentiras, quantas manipulações, quantos enganos. Esse é o momento de a gente jogar essas coisas fora. Apesar de tantas mensagens barateando a graça de Deus, né, que a gente tem ouvido nesses períodos, até antes da peste, os liberais aumentando, Deus sempre levantou profeta em todo o tempo. Tem profetas ministrando a palavra de Deus nessa geração. A questão toda é a seguinte: a igreja tem dado ouvidos à palavra de Deus. E quando nós vamos para as Escrituras, todas as vezes, antes do juízo, Deus levanta os profetas, a sua voz ecoada, vem como trombeta, falando, dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. É quando a igreja não dá ouvido à voz de Deus, aí vem o juízo. Quando chega nesse momento que nós estamos, irmãos, é sinal de dura cerviz. É sinal que rejeitamos a palavra de Deus. É sinal que estamos vivendo do nosso jeito. Aí o Senhor falou: estou falando. Se a gente se posicionasse como o povo de Nínive dá um grande exemplo para nós. Porque, de repente, chega um profeta no meio deles, com uma história estranha, porque a história de Jonas é estranha. Chegou um homem aí que estava 3 dias no ventre de um grande peixe. Não é estranho? Muito estranho, né? Ele está aí pregando uma coisa. O que ele está pregando? Olha, daqui a 40 dias Deus vai matar essa cidade. Que mensagem, uma mensagem curta, mensagem de juízo. Deus vai fulminar vocês, Deus vai matar vocês. O que os ninivitas fizeram? Duvidaram? Que pediram um sinal se aquele profeta era de Deus ou não? O que eles fizeram? Correram, rapidamente se arrependeram. O que o rei fez? Tira a sua coroa, tira a sua estola, e sai do seu trono, se assenta em cinza, bota pano de saco. Esse é o momento de pano de saco e cinza. Agora o juízo já veio. Mas ainda é momento, porque Deus, Deus é muito maravilhoso. Ele manda o profeta dizer lá para Acabe que ia acabar com ele. Aí o profeta dá um recado, e quando o profeta estava lá fora, aí Deus falou assim: volta, porque ele se arrependeu. Ele se arrependeu, volta e diz para ele que eu não vou fazer mais. Então nós podemos ver que todas as vezes que há arrependimento na Bíblia, Deus ele faz cessar, e é isso que Deus disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome, e lá no final ele disse assim: sararei a sua terra. Então o que Deus está esperando de nós é humilhação, confissão, oração, a gente se voltar, ou se juntar aos ninivitas do tempo de Jonas. Não, os ninivitas posteriores, porque lá na frente eles se desviaram também. Estou falando aquela geração que encontrou-se com Jonas. Essa geração foi uma geração sensível à voz de Deus, e se arrepende, e Deus poupa aqueles homens e aquelas mulheres. Diferente da igreja
de hoje, que vai ficar em casa ouvindo os especialistas médicos, científicos e políticos, e que devem ouvi-los, né? No entanto, alguns não vão refletir na sua vida pessoal. E a palavra que eu tenho para a igreja do Fragoso, nessa manhã, é que nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Porque o Senhor, para fechar, o Senhor disse aqui algo maravilhoso nesse bloco que eu estou usando. Então, ele fala no verso 13 do juízo, verso 14, ele mostra o caminho de volta. Aí a grande esperança para nós é o versículo 15, depois de praticar o verso 14, obviamente, que diz o seguinte: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Posso ouvir um amém? Deus disse que os olhos deles estariam sobre nós, os ouvidos estariam abertos, mas depois, após nós trilharmos o verso 14, repetindo: humilhação, oração, busca, se converter dos seus maus caminhos. É isso que a gente tem que fazer, irmãos. É isso que nós precisamos fazer. Que Deus nos ajude. Oremos. Pai amado, tem misericórdia de nós. Perdoa os meus pecados. Perdoa os pecados da igreja. Senhor, nós barateamos a graça. Ó Deus, vivemos independente do Senhor, confiados nos recursos e na habilidade que adquirimos com, ó Deus, o passar do tempo, que na verdade foi a Tua bênção que nos deu, e que nós fizemos, ó Senhor, deixamos do Senhor em segundo plano, mas queremos nos humilhar, orar, buscar e se converter dos nossos maus caminhos. Perdoa a igreja, Senhor, santifica a sua igreja, também perdoa os pecados do Brasil, Senhor, nessa nação, não só do Brasil, de todas as nações. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, tem misericórdia de nós, Senhor. Queremos nos voltar para Ti, Senhor, intercedemos pelas nações, pedindo que o Senhor possa salvar as nações. Pedimos que a Tua igreja possa, Senhor, se levantar como uma voz viva, Senhor, quando isso passar, porque nós temos a esperança que vai passar, a igreja possa voltar diferente, a igreja possa voltar mais consagrada, mais dependente do Senhor, a igreja possa, Senhor, ser um instrumento de evangelismo, seja uma voz que clama, ó Deus, uma voz como a voz de Noé, como ó Deus, a vida de Ló, ó Deus, como disse o apóstolo, justo Ló, ó Deus, atormentava a sua alma naquele lugar. Ó Senhor, que possamos ser homens e mulheres, ó Senhor, profetas e profetisas no meio dessa geração pervertida e corrupta, e que a sua voz possa ecoar, ó Deus, em todas as nações, e que, ó Deus, aquilo que o Senhor disse que nós somos, e que possamos ser de fato e de verdade sal e luz deste mundo perdido e tenebroso. Senhor, nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos, que possamos sair deste lugar, ó Deus, repensando e pensando na nossa vida pessoal, intercedendo pela igreja, orando pela vida da igreja, pela santidade do Teu povo, pela vida separada da Tua igreja. Seja com cada um de nós, Senhor. Nós oramos e nós aguardamos em Ti, Senhor. Ó Deus, nessa esperança maravilhosa que o Senhor nos dá, que o Senhor fala que estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Ó Deus, nos guarda em nome de Jesus, e que os santos digam amém. Vamos